Opa, tudo bem? Meu nome é Abner Ramos e se você não está vivendo uma vida de intimidade com Deus, realização, prosperidade, ou seja, você não está vivendo uma vida abundante, nesta aula eu vou te apresentar o que realmente está te limitando e como você quebrar esses limites e acessar todas as bênçãos que Cristo conquistou por você na cruz. Sei que essa frase soa ruim para algumas pessoas, mas já é algo importante a se pensar. Se soa ruim, por que soa ruim? Será que já não faz parte de uma forma limitada de você pensar? Até porque, se Cristo conquistou na cruz por você saúde, prosperidade, felicidade, plenitude, realização, paz, liberdade do pecado, por que você não deveria acessar isso? Por que você deveria viver uma vida com doença, ansiedade, depressão, sem dinheiro, sem realização, profissional, com a família desestruturada e outras coisas más? Eu te pergunto, você acha que a vida que você vive hoje condiz com a obra que foi consumada na cruz? Reflita e responda isso para você mesmo, ou anote. Sua vida condiz com a obra consumada da cruz? Para melhorar sua resposta, de 0 a 10, o quanto sua vida condiz com a obra consumada da cruz? Sendo 0, não condiz com nada. Sendo 10, condiz perfeitamente. De 0 a 10, quanto sua vida condiz com a obra consumada da cruz? Reflita sobre isso. Você também pode pensar, Abner, eu não soube disso até hoje. E como em uma aula apenas, você vai conseguir abrir minha mente para isso? E é realmente um trabalho desafiador, mas eu tive uma revelação específica do Espírito Santo sobre esse tema que vou te falar e tenho muitos anos de experiência ajudando pessoas a fazer isso. Às vezes, em apenas uma hora de mentoria, de treinamento ou palestras. Dê uma olhada em alguns depoimentos de textos em textos de alunos da minha mentoria. Essa é a Francine. Olha o que a Francine diz depois de fazer uma sessão de mentoria comigo. Hoje eu me sinto amada pelo Senhor. Entendi que não são minhas obras que fazem as promessas de Deus se cumprirem, mas a minha fé na obra consumada da cruz. Descobri que sempre tive experiências com Deus, mas não sabia discernir, e hoje eu consigo fazer isso. Meu relacionamento com Deus está livre, íntimo e muito mais sincero. Olha esse depoimento da Ana Canorina. A mentoria quebrou o abismo que tinha entre eu e o Senhor. Quebrou o pensamento de justiça própria que me fazia acreditar que precisava completar a obra da cruz. Me revelou o quanto sou amada, mesmo com as minhas falhas. Percebe que a Francine e a Ana Carolina diz a mesma coisa sobre a obra consumada da cruz? A obra consumada da cruz serve para transformar a sua vida. Porém, nós temos uma visão bem reducionista, 10%. Nós entendemos 10% do que é a obra consumada da cruz. Olha o que diz a Girlane, uma adolescente. Eu tenho vivido dias de milagres e tive acesso ao reino. Que bênção é ter esse acesso a tudo que é nosso por direito e livre da religiosidade. Sou fruto da mentoria, outras pessoas precisam ter essa experiência libertadora. Olha o que diz a Raquel Ribeiro. A mentoria mudou minha relação com Deus. Hoje estou aprendendo o que é vida com Deus. A mentoria mudou até o meu casamento. Depois das mentorias, aprendi a compreender mais os outros e lidar melhor com as pessoas. Até meu casamento melhorou muito depois da mentoria. E fui curada do câncer de endometriose. Essa foi uma experiência. A Yumi e o Douglas, que apareceu aqui atrás, são um casal. Eles fizeram a mentoria em casal. E dentro da mentoria, o casamento deles melhorou. E também ela teve a cura de uma enfermidade a partir de alguns ensinos que eu dei sobre como curar os enfermos. Isso tudo é magnífico. Algumas dessas pessoas fizeram apenas uma sessão de mentoria comigo. Outras fizeram o acompanhamento completo, mas o que percebemos em todas elas? Transformações radicais em suas relações com Deus, na maneira como se sentem amadas por Ele e como enxergam a si mesmas. Mas eu te pergunto, Deus mudou a forma de amá-las? Claramente que não. O que mudou foram as crenças dessas pessoas.
foram eliminar as crenças limitantes e transformá-las em crenças que tenham realmente fundamento no Evangelho e na obra consumada da cruz. É magnífico ouvir essas histórias e saber que eu fui um instrumento de Deus, uma ponte para que alcançassem um relacionamento livre com Deus, livre de pecados, de crenças religiosas e mentiras do diabo. Lembre-se sempre disso. Toda crença limitante é uma mentira do diabo. Porque Deus não coloca limitações na vida dos seus filhos. Na verdade, Ele enviou o Filho dele para morrer, ressuscitar e pagar por uma vida sem limitações. O diabo usa pessoas, religiões, tradições, experiências, mídias, filmes, séries e diversas outras formas para inserir mentiras em seu coração. Se você aceitá-las, elas se tornam realidades em sua vida. Não existe um vírus mais poderoso do que uma ideia. Uma ideia totalmente compreendida se instala em sua mentalidade e é extremamente difícil de ser expurgada. O diabo é inteligente. Nós pensamos que o diabo causa acidentes, mortes, experiências ruins, e sim, ele causa. Mas ele está mais interessado em inserir ideias mentirosas que criam crenças limitantes e assim bloqueiam toda a sua vida. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O diabo usa a própria palavra de Deus para inserir crenças limitantes em sua vida. Eu sei que na hora de ouvir isso você pensa, como assim o diabo usa a palavra de Deus? Ele tentou fazer isso com o próprio Jesus, se lembra? Ele tentou fazer Jesus se jogar de cima do monte e dizer que Deus ia guardá-lo, que os anjos iam guardá-lo, mas Jesus, com uma certa compreensão, não caiu na sua distorção da palavra de Deus. Mas antes de irmos direto para a explicação da aula, quero te mostrar o que aconteceu comigo que me fez decidir fazer essa aula. Alguns meses atrás, eu fiz uma oração com o coração totalmente inconformado. Eu disse a Deus, Deus, estou totalmente grato pelo maná, mas eu quero entrar na terra prometida. Depois dessa oração, Deus começou a falar comigo e o ponto mais importante de tudo que ele falou foi: eu já te dei tudo através da obra consumada da cruz, mas você só irá se apropriar do que sua mentalidade permitir. Ele me explicou da seguinte forma. Um dia pela manhã eu estava quase acordando, mas ainda estava naquele estágio entre o mundo de lá e o mundo de cá, sabe? Quando você está meio acordando, mas ainda está dormindo, você está meio que inconsciente, porém consciente. E Deus me trouxe à mente a passagem bíblica dos 12 vigias que foram espiar a terra prometida. E nessa história é muito claro que a terra que eles foram visitar já era prometida a eles pelo próprio Deus, portanto, já era deles. As crenças daqueles 10 vigias o impediram de entrar na terra e fez com que milhões de pessoas morressem no deserto. E depois dessa passagem passar em minha mente e eu me recordar da história, Deus me disse: eu já te dei tudo, mas você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Então ficou claro para mim, aquela terra Deus já tinha dado àquele povo, mas eles não entraram por causa da sua própria mentalidade, ou seja, não tem nada mais, não tem mais nada a ver com Deus, mas sim com o que você escolhe acreditar e aceitar para a sua vida. Eu já aproveito para te fazer uma pergunta. O que você tem aceitado para a sua vida? O que você tem acreditado? O que você tem acreditado que é seu? O que você tem aceitado? Limitações ou uma vida abundante? Doenças ou uma vida de saúde? Pobreza ou uma vida de prosperidade? Alegria ou uma vida de tristeza? Então, isso é algo que você aceitou. Abre, como assim? Eu não aceitei não. Você vai compreender no posterior da aula que você aceita isso. Costumamos questionar Deus. Por que tu não me prosperas, Senhor? Por que tu não me curas, Senhor? Por que tu não liberas as bênçãos sobre mim? E ele diz para você: eu já te dei tudo, filho. Você quem precisa se apropriar do que é seu. Dê uma olhada neste texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Ou seja, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais existem cofres com bênçãos para todas as áreas da sua vida, esperando sua postura de se apropriar delas. O que te impede de acessar isso? Dê uma olhada neste texto. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu,
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Novamente falando do povo hebreu que não entrou na terra. A palavra de Deus eles já tinham, a promessa de Deus eles já tinham, mas a fé na promessa não havia. Deus havia prometido, já havia lhe dado a terra, mas a crença do coração deles não se alinhou ao que Deus disse. Portanto, morreram no deserto e não acessaram o que era deles. A minha história com a vitória sobre o pecado foi exatamente dessa forma. Eu aprendi que eu devia lutar contra o pecado através de jejum, oração, disciplina, vigilância, mas nunca me foi ensinado que Cristo venceu o pecado na cruz e eu devia apenas crer e me apropriar da vitória que ele já tinha conquistado. Por isso eu passei anos tentando vencer o pecado e perdendo uma vez após outra. Eu não conseguia sair do ciclo vicioso do pecado. Até que eu aprendi através de um livro que eu não devia lutar contra o pecado, e sim me apropriar da vitória que Cristo já havia lutado. Aquela verdade entrou de uma forma em mim, se tornou uma crença e nunca mais precisei lutar contra o pecado. Depois de mais de 15 anos preso ao pecado de pornografia, de masturbação, de luxúria, lascívia, fornicação, eu me tornei livre simplesmente por aceitar uma ideia com fundamento bíblico. É da mesma forma em todas as áreas da nossa vida: saúde, finanças, família, profissional e outras. Qual é a área da sua vida que precisa ser liberta para entrar na terra prometida? Qual é a área da sua vida que está limitada? Qual é a área da sua vida que está escrava? Qual é a área da sua vida que está presa? Vamos compreender como acessar as bênçãos que Cristo conquistou na cruz por você. Eu vou usar a história de Israel para demonstrar de forma simbólica como acontece dentro da nossa mente e coração o processo de acessar tudo que é nosso por direito. A escravidão no Egito representa a área da nossa vida que não prospera, ou seja, a área da nossa vida que está parada. O deserto representa a provação, o teste temporário para revelar as nossas crenças. Então, quando deixamos a escravidão, passamos pelo deserto, assim como o povo do Egito. O povo hebreu que estava no Egito. A terra prometida representa o descanso, onde as coisas fluem naturalmente, através da nossa fé na obra consumada da cruz. Lembra que Deus dizia que era uma terra que emanava leite e mel, ou seja, fluía leite e mel. Não é uma terra onde eles teriam que ter cansaço e muita luta para que a terra libere para eles fruto. Era uma terra onde o fruto fluía. Então, a terra prometida representa hoje um lugar de descanso em Cristo, onde as coisas fluem para a nossa vida. E os povos e os gigantes que viviam naquela terra representam crenças limitantes que nos impedem de acessar as promessas. Então todos nós, dentro do nosso coração e mente, temos o lugar de escravidão, que é o Egito, o deserto, a terra prometida e crenças limitantes que precisam ser destruídas para que eu entre no processo de descanso em Deus. Derrubar os gigantes significa destruir as crenças limitantes. Quando você transforma uma crença limitante em crença fortalecedora e fundamentada no Evangelho, você passa a crer nisso de todo o seu coração. E todo o seu comportamento é transformado e passa a ter uma atitude vencedora de conquista. Como é construída uma crença limitante em sua mentalidade? Suas crenças são construídas a partir dos seus 5 sentidos. Tudo que você capta do mundo externo, você rotula e guarda como se fosse arquivos em sua mente. Mas existem 3 fontes mais importantes de onde nossas crenças são geradas: as frases que ouvimos, os exemplos que observamos e as experiências que vivemos. Vamos pensar um pouquinho sobre as frases que nós ouvimos dentro do contexto religioso, tá? Por exemplo, focar em dinheiro vai te afastar de Deus. Essa é uma frase que muitas pessoas ouviram em sua vida. Qual o grande problema da frase? A frase em si, ela não é totalmente mentirosa, entende? Porém, o problema é o que a nossa mente trabalha por associação e generalização. Então ela associa dinheiro ao afastamento de Deus. Portanto, não posso focar em dinheiro. Aí acontece que tudo que é uma oportunidade de ganhar dinheiro na sua vida, você passa se afastando disso, porque isso se tornou uma crença que está gravada no seu coração, no seu subconsciente, que modela o seu comportamento. Então o seu comportamento passa a ser um comportamento de se afastar de oportunidades de ganhar dinheiro.
E o que acontece como resultado em sua vida? Uma vida escassa financeiramente, uma vida limitada financeiramente. Por quê? Porque a sua vida é o reflexo das suas crenças. Quando tem oportunidades de ganhar dinheiro, quando tem oportunidades de crescer na vida, financeiramente falando, você passa a hesitar e começa a ter medo, mas você não sabe, não tem consciência de onde está esse medo, mas esse medo está numa crença instalada no seu subconsciente por frases que você ouviu, ou por experiências que você viveu, ou por exemplos que você viu durante a sua vida. Então estou dando um exemplo aqui do dinheiro. Vou dar um exemplo agora da questão do sofrimento. Nós ouvimos muito dentro do contexto religioso que o crente se aproxima de Deus na guerra. Crente que é crente tem que viver na guerra. O que acontece? Qual é a crença que é construída dentro do seu subconsciente, do seu coração? Que uma vida de desfrute, que uma vida de descanso, que uma vida de alegria não é uma vida que te aproxima de Deus. Por quê? Porque o crente se aproxima de Deus na guerra. Então você acredita que você sempre tem que estar com problemas. Eu lembro que na aula ao vivo eu estava falando com o pessoal estava falando, eu sempre achei que eu tinha que pesquisar problemas, eu sempre achei que ser feliz, no momento de felicidade e de alegria, eu sentia culpa. Por quê? Porque essa crença está instalada no seu subconsciente, no seu coração, de que o crente, de que o filho de Deus tem que estar sofrendo para estar próximo de Deus. Então eu dei 2 exemplos aqui das frases que ouvimos. Olha, você deve jejuar e orar para vencer o pecado. Se você não dizimar, o devorador tocará em você. A luta contra o pecado só termina no céu. Você nunca vai ser ninguém na vida. Deus nunca vai te usar para coisas grandes. Devemos sofrer até Jesus voltar. São algumas crenças, são algumas apenas. Eu queria que você refletisse sobre as frases que você ouviu durante toda a sua vida, na sua família, na igreja a qual você faz parte, dos líderes espirituais que você ouviu, nas mídias, nas séries, nos filmes que você ouviu. Então preste muita atenção nisso. Exemplos que observamos. Vamos também dar um exemplo de 2. 2 exemplos vamos usar aqui porque não dá para usar tudo. A maioria dos cristãos são pobres. Se você parar para refletir, a maioria dos cristãos são pobres. O pastor que você admirava caiu em pecado. Vamos dizer que você tem uma experiência dessa. Um líder espiritual, um pastor, um pregador que você admirava caiu em pecado. O que acontece na sua cabeça? Na sua cabeça geram diversas crenças. Por exemplo, se ele, que era tão espiritual, caiu em pecado, imagine eu, que sou iniciante no processo, que sou um novo convertido, que não tenho tanto conhecimento quanto ele. Então, eu estou perdido. Se ele não conseguiu se livrar do pecado, muito menos eu. Isso cria-se uma crença absurda. Outra crença pode pensar, ele vivia uma vida dupla, ele vivia uma vida de mentira. Portanto, nós generalizamos. Todo pregador, todo líder espiritual, todo pastor é mentiroso. Constrói uma crença onde você não quer mais entrar dentro de uma igreja, não confia em mais nenhum líder espiritual e isso gera impacto em sua vida e em seus resultados. Percebe? Uma crença, um exemplo que você viveu. Vamos dar uma olhada em outra aqui. Você fica sabendo, lá na última aula, você fica sabendo que pastores roubaram a igreja, através de uma notícia, através da história de alguém, e a sua mente trabalha por associação e por generalização. Ela associa. Pastor queria o dinheiro dentro da igreja. Portanto, criam algumas crenças dentro da sua cabeça. Por exemplo, na igreja não se deve falar de dinheiro. É uma das crenças que são criadas na sua cabeça. Então, quando alguém vai lá no palco da sua igreja falar sobre oferta, sobre qualquer coisa, você já fica desconfortável por causa desta crença. Outra coisa que pode ser criada na sua cabeça. Como um pastor, ele é um líder espiritual movido por Deus, ele é um líder espiritual que representa Deus, você acha que Deus não gosta de dinheiro por causa disso aqui. Que Deus não combina com o dinheiro. E aí você não consegue conectar Deus à sua vida financeira, você não consegue pedir ajuda de Deus na sua profissão, você não consegue trabalhar e cooperar com Deus para que você tenha sucesso por causa dessa crença, por causa de um exemplo que você observou. Prestou atenção? E algumas experiências marcantes, que são experiências traumáticas, são episódios específicos que vivemos em nossa vida. Por exemplo, você pecou e expuseram o seu pecado a todos. Você ofertou tudo o que tinha porque pediram e nada aconteceu. Um líder espiritual disse que você não seria ninguém. Você foi traído por um cônjuge, você foi traído por amigos muito confiáveis da igreja. Você passou por um momento difícil e ninguém te ligou. Você aprendeu que tudo que te ensinaram estava errado e te disseram que sua vida com Deus é mais importante que o dinheiro. Então, por exemplo, você pecou e expuseram seu pecado a todos. Eu vivi isso dentro do contexto religioso.
O que acontece quando você vive uma situação traumática dessa? Você passa a acreditar que todas as pessoas te julgam, você não confia mais em ninguém, você não confia em ninguém que se diz cristão. Se aquele pessoal daquela igreja fez isso com você, então todo cristão é falso, todo cristão é julgador, todo cristão não serve para nada e não vale nada. E isso vai construindo crença porque você associa isso e generaliza, entende? E aí acontece qual o impacto em sua vida? É que você não vai conseguir ter amizade com outros cristãos saudáveis. Automaticamente você tende a cair numa vida espiritual mirrada, uma vida espiritual onde você se torna individualista e isolado. E isso vai causar alguns resultados na sua vida bem ruins. Por exemplo, te disseram que sua vida com Deus é mais importante que dinheiro. Essa frase é verdade? Sim, a frase é verdade. O grande problema é o que está por trás da frase. E as emoções que essa frase carrega. Que na verdade está dizendo que você tem que focar na sua vida com Deus e nunca em dinheiro. E automaticamente gera aquele mesmo conflito lá de trás das frases que ouvimos. Lembra? Você tem uma vida espiritual boa, porém uma vida escassa financeiramente, cheio de necessidade, falta e pobreza. Então, algumas frases que ouvimos, alguns exemplos que observamos e as experiências que vivemos formaram nossas crenças. Essas frases, esses exemplos, essas experiências geram uma crença. Essa crença define a forma que você pensa, que geram seus sentimentos, que geram suas ações, que produzem seus resultados. Preste muita atenção nessa sigla, PSAR. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Mas o que gera os seus pensamentos? Suas crenças são as fontes de tudo que você pensa. Portanto, CPSAR agora é a sigla. Crenças geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Voltando à história dos vigias, preste atenção nessa frase. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos como gafanhotos. Essa é uma frase dos próprios 10 vigias, dizendo que nós somos gafanhotos perto daqueles gigantes, e eles também pensam dessa forma. Suas crenças são os óculos que você enxerga a vida. Suas percepções não são reais, são criadas por suas próprias crenças. Por que eu coloquei isso aqui? Na verdade, aqueles 10 vigias não sentaram para conversar com os gigantes, para pensar, para refletir sobre o que ele pensava deles. Ele não perguntou para os gigantes, nós somos como gafanhotos para vocês? Não, eles tiraram uma conclusão a partir da forma que eles enxergavam a situação. Assim acontece com as nossas crenças. Eu coloquei um óculos aí como exemplo. Então assim, imagine que esse óculos tem as lentes verdes. Se eu colocar esse óculos, esse computador que eu estou vendo na minha frente agora se torna o quê? Verde. Se esse óculos tiver as lentes vermelhas, o computador que está à minha frente agora se torna vermelho, certo? Portanto, a pergunta é, o computador é vermelho? Não. O computador é verde? Não. Mas ele se torna verde a partir daquilo que eu enxergo. Então o que eu quero dizer é, nós não enxergamos as coisas como elas são. Nós enxergamos as coisas como nós somos. Estamos totalmente enviesados em nossas crenças. A nossa percepção não é real. A nossa percepção é construída pelas nossas crenças, assim como aqueles vigias. Nós somos como gafanhotos para eles. Mas não eram. Eles nem sabiam que eles existiam, mas as crenças deles construíram a percepção deles. Tá? Olha a atitude diferente de Josué e Caleb, que eram os outros 12 vigias que trouxeram um relatório positivo. Mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Totalmente diferente. As crenças de Josué e Caleb os fizeram ter uma atitude diferente perante a dificuldade. E apenas os dois entraram na terra anos depois. Como você pode saber a crença de uma pessoa? Através da sua atitude, do seu comportamento. Como você percebe que ressignificou uma crença limitante? Através da mudança do seu comportamento. Isso é o que significa a palavra arrependimento. Como mudamos uma crença? O processo de transformação de uma crença limitante em uma crença fortalecedora é chamado pelos profissionais de desenvolvimento humano de ressignificação. A ressignificação é o ato de dar um novo significado para a experiência que você viveu, frases que ouviu ou exemplos que observou. Exemplo 1, vou te dar alguns exemplos aqui. Uma mulher que foi traída pelo marido e se machucou muito emocionalmente tem a tendência de generalizar que todo homem não presta
a experiência que ela viveu afetou sua percepção da realidade. Porque pergunto para você, todo homem não presta? Não. Ela generalizou a partir da experiência que ela viveu. Exemplo 2. Uma pessoa que ouviu muitas vezes que os pastores roubam igrejas e presenciou isso de alguma forma, tende a pensar que todo pastor é ladrão, que em igrejas não se deveria falar de dinheiro e que Deus e dinheiro não combinam. Como nós já falamos sobre isso, não vou me aprofundar nesse ponto. Exemplo 3. Uma pessoa que conviveu com outras que se diziam cristãos, mas seus comportamentos não eram congruentes com seu discurso, tende a pensar que toda pessoa que diz ser cristão é falsa e prefere não se aprofundar muito com Deus, por ter medo de não conseguir se aprofundar e passar a ser igual a essas pessoas. Está vendo que o exemplo que eu vi em outras pessoas geram comportamentos limitadores em mim e me impedem de viver a vida abundante que Cristo prometeu. Você percebe o poder da associação e generalização na construção das crenças? Nós sempre estamos associando e generalizando as coisas. Processo de ressignificar. Como funciona ele? São 3 passos: a conscientização, o entendimento e a dissociação. Conscientização, o que é? Descobrir o porquê você se comporta de tal forma. Trazer à consciência quais foram as frases, os exemplos ou a experiência que viveu que produziu essa crença. O entendimento, compreender os impactos que essa crença estão gerando em seu comportamento e, consequentemente, em seus resultados. E a dissociação, que é compreender que essas frases não são suas, esses exemplos não são você. E esses significados que você deu, na verdade, não são reais. E escolher se dissociar deles, ou seja, se separar deles. Vamos dar mais alguns exemplos. Eu fiz uma sessão com uma mulher que não conseguia aprofundar-se em relacionamentos com homens. Sempre que o relacionamento estava ficando sério, ela decidia desistir. E chegamos à conclusão que ela conviveu com pais que tinham um relacionamento falso. Dentro de casa, eles viviam brigando, mas quando eles saíam de casa e iam à igreja, eles fingiam que estava tudo bem. Construiu-se uma crença na cabeça dela de que todo relacionamento é uma mentira. Por isso que quando ela tinha a oportunidade de entrar num relacionamento mais sério com outra pessoa, ela hesitava e fugia. Por quê? Porque na visão dela não queria viver uma mentira. Percebe que aquela experiência que ela viu transformou toda a percepção dela da realidade. O exemplo 2 foi o que aconteceu comigo. Quando eu descobri sobre o conceito grego de dualismo, que divide o mundo espiritual do físico, dizendo que o espiritual é bom e todo o mundo material é ruim, eu compreendi as raízes de alguns pensamentos cristãos, que diz que todo esse mundo é ruim, que não devemos conquistar, que devemos ser pobres, que devemos sofrer. Tudo vem dessa ideia. Então eu compreendi que conquistar bênçãos materiais e viver no meu potencial máximo, na verdade, é uma forma de glorificar a Deus. Isso transformou a minha vida. A doutora Caroline Leaf, patologista de comunicação e neurocientista cognitiva, diz que nossa mente tem o poder de pensar e de escolher. Portanto, você tem hoje o poder de escolher entre morrer no deserto ou entrar na terra prometida e desfrutar dela. Você tem esse poder. Lembra que lá atrás eu falei que você escolhe a vida que você quer viver? Você escolhe num processo, quando você passa a ter consciência, você escolhe continuar vivendo nesse padrão ou mudar esse padrão. Morrer no deserto é uma escolha sua. Entrar na terra prometida é uma escolha sua. Da mesma forma que foi uma escolha para aqueles 10 vigias e eles escolheram morrer no deserto. Mas Josué e Caleb escolheram entrar na terra prometida. Quando aceitamos a realidade que vivemos e nos conformamos a ela, fazemos uma escolha. E essa escolha é não se apropriar de tudo que a obra consumada da cruz nos proporciona e viver uma vida medíocre. É escolher continuar vivendo escassez financeira, necessidades e limitações. Continuar com um casamento péssimo e desagradável. Escolher viver doente, indisposto e sem energia. Continuar preso a um ciclo vicioso de pecado. Continuar vivendo uma vida superficial com Deus e não sentir-se amado e nem aceito por Ele. Isso você pode escolher continuar ou quebrar esse padrão. Eu chamo isso de morrer no deserto. Mas para você talvez esteja tudo bem. Afinal, você está salvo. E sim, está certo. Você está salvo. Mas até a volta de Jesus, você pode viver uma vida abundante em todas as áreas. Deus te dá essa escolha. Ou você pode viver uma vida limitada em todas as áreas.
Um texto do Antigo Testamento que é totalmente aplicável hoje é: coloquei diante de vocês, isso é Deus falando, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que você e seus filhos vivam. Eu, Abner, sempre digo a Deus: eu viverei uma vida abundante, próspera, rica e realizada, porque minha esposa não merece ter um marido escasso e limitado. E meus filhos não merecem ter um pai com mentalidade pobre e viciado em pecados. E os seus merecem? Se você é pai, seus filhos merecem a vida que você está vivendo hoje. Se você é mãe, seus filhos merecem. Se você é filho, seus pais merecem. E as pessoas à sua volta merecem. O que eu quero dizer com isso? Suas escolhas afetam todos que estão à sua volta. Eu vou te contar uma história de um casal de idosos que ganharam uma viagem para um cruzeiro. Preste muita atenção. Um casal ganhou uma viagem para um cruzeiro com um voucher que chegou na casa deles, que dizia que eles tinham uma viagem toda paga de 5 dias no cruzeiro. Os velhinhos fizeram suas malas, colocaram suas roupas, colocaram queijo, bolacha, suco, leite e partiram para a sua viagem. Chegaram no cruzeiro e ficaram extremamente felizes, curtiam a vista diretamente do seu quarto, estavam felizes, agradecidos, radiantes, enérgicos e pegaram seus queijos, suas bolachas e sentaram ali na vista da varanda e passaram a comer aqueles queijos e as bolachas e olhando um para o outro pensando: Deus, como Tu és maravilhoso de nos dar essa viagem. E passaram 5 dias ali, olhando pela janela, vendo as pessoas passarem, as mulheres de vestido de gala, os homens de terno, para curtir as refeições de gala, depois de camisão e bermuda, curtindo as suas refeições e eles olhando para a janela. Tudo aquilo e pensando: Deus, muito obrigado por estar nesse ambiente, mas eles não participavam de nenhuma refeição. Então, no último dia da viagem, um integrante da tripulação bateu na porta. Eles abriram. O integrante da tripulação perguntou: por que vocês não saíram do seu quarto? Está tudo bem com vocês? E os velhinhos falaram: meu senhor, está tudo ótimo, estamos muito gratos de poder estar nessa viagem. Aí eles perguntaram: mas por que vocês não participaram de nenhuma refeição? Eles disseram: meu senhor, estamos gratos, mas não temos recurso para pagar aquela refeição. O integrante da tripulação olhou para eles, bem assustado, e falou: vocês não leram o voucher? Tudo que está aqui é direito de vocês. No voucher, vocês não têm direito só por estar na viagem, mas por usufruir de tudo que tem nela. Quando eles falaram isso, o navio atracou no cais e acabou a viagem. O que essa história diz muito sobre o que eu estou falando aqui? Muitos de nós aprendemos que a obra consumada da cruz nos trouxe salvação, nos trouxe perdão dos pecados. Estamos gratos e muito felizes por isso. E temos que estar. Mas a obra consumada da cruz também traz prosperidade, traz alegria, traz vida abundante em todos os sentidos, saúde em todos os sentidos. Mas aí você pode escolher ficar só na cabine ou usufruir de tudo que está como direito da obra consumada da cruz. E aí, qual é a sua escolha? A Bíblia nos ensina como acessar todas as promessas de Deus para a nossa vida. Não se conformai com este mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os 3 passos para acessar são: não se conformar com a situação, transformar a forma de pensar para experimentar a vontade de Deus. Como fazer isso? Pense comigo. É possível fazer isso sozinho? Sim, claro, mas muito mais desafiador, pois seu próprio orgulho te impede de encontrar suas fraquezas. Você enxergará todas as circunstâncias pelos óculos das suas próprias crenças. Por isso é tão desafiador fazer isso sozinho. Na verdade, quem faz esse processo é o Espírito, e você pode usar ferramentas para acelerar esse processo juntamente com o Espírito. Quais são essas ferramentas? Ferramentas são comunhão com o Espírito Santo, meditação na Palavra de Deus, livro, discipular, terapia, imersões e eventos de treinamento, mentorias, tudo isso são ferramentas. O Espírito Santo usa todas as ferramentas para transformar o seu coração e a sua mente. Porém, quando falamos de crenças limitantes que nos impedem de acessar as bênçãos de Deus, eu acredito que o melhor caminho para você é a minha mentoria, é ser acompanhado por mim. Por que eu acredito nisso? Eu tenho feito isso por anos através de eventos presenciais, treinamentos, através de mentorias em grupo online,
através de lives, através de pregações e palestras, através de treinamentos pequenos para pessoas. Então eu tenho feito isso por anos. E eu tenho o conhecimento bíblico necessário, tenho uma clara compreensão do evangelho sem religiosidade, tenho as formações necessárias e diversos anos de experiência com liderança e acompanhamento de pessoas. Os depoimentos dos alunos deixam claros os resultados da mentoria. E acredito que sou confiável, senão você não estaria aqui até agora nesse vídeo. Mais alguns depoimentos importantes. Hoje, essa aqui é a Priscila. Hoje eu falo de Deus para pessoas com firmeza. Me sinto com autoridade para falar de Deus. Às vezes, eu mesmo me assusto e penso, uau! Eu oro e recebo a resposta de forma rápida. Às vezes, no mesmo dia, me sinto mais amada. Novamente, me sinto mais amada. Novamente, nós quebramos a religiosidade criam tantas crenças que as pessoas não se sentem amadas, abençoadas, aceitas por Deus. Sinto que Ele sempre esteve ali, mas nunca me foi ensinado como ter um relacionamento com Ele livre de padrões de religiosidade. Olha o que a Clarice diz. Eu tinha muita vergonha de falar com Deus. Eu achava que Deus não tinha um relacionamento comigo por causa dos meus pecados. E eu aprendi com o Abner que, independente das minhas ações, eu nunca deixo de ser filha. Hoje sinto um acesso livre a Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus de filha. Eu aprendi na mentoria que nossa identidade é de filhos de Deus e não de pecadores. E essa visão deixou tudo mais claro em minha mente. Eu me sinto mais próxima de Deus, me desprendi de conceitos de religiosidade e conheci o real evangelho. Estou dando passos de confiança e ousadia. Tive até uma experiência de ser usada por Deus para curar os enfermos depois dos aprendizados da mentoria. Essa é a Iane, que mora em Natal. Portanto, agora eu vou lhe dar a oportunidade de entrar na minha mentoria e eliminar essas crenças limitantes que te impedem de acessar tudo que é seu por direito. Lembre-se, suas crenças limitantes já vão começar a te deixar desconfortável agora. Sua atitude neste momento pode definir sua morte no deserto ou sua entrada na terra prometida. E você pode estar se perguntando, mas Abner, você vai cobrar para pregar o evangelho? Eu estou sempre pregando na comunidade que faço parte, nunca cobrei por isso, faço cursos de estudo bíblicos e nunca cobrei por isso. A mentoria é um processo individual e exclusivo, que toma grande parte do meu tempo, de todos os meus conhecimentos e da minha energia. Você consegue ter o tempo todo do seu pastor exclusivo para você? Não, e nunca vai conseguir, pois ele tem de dar atenção para todos os membros da igreja. Por isso, se você deseja ter um acompanhamento individual e exclusivo de alguém com experiência para te levar ao seu objetivo, você deve investir. Na verdade, você está investindo em você. O valor que você está disposto a investir em um treinamento para crescer mental, espiritual e emocionalmente diz muito sobre como você enxerga a si mesmo. Será que você é valoroso o suficiente para merecer o investimento? Pense comigo. Se você não consegue, se você, nos últimos anos, vamos pensar mais curto, nos últimos 6 meses, o quanto você investiu em você? Livros, cursos, mentoria, treinamentos? Quanto você investiu em você? Quanto dinheiro você investiu em você? Pense sobre isso. Isso falará muito sobre como você enxerga a si mesmo. Outra coisa, os cristãos têm uma dificuldade absurda causada pela má interpretação do texto bíblico. Eles querem tudo de graça. Quem precisa de coisas de graça são as pessoas que estão passando pela miséria, que não é o seu caso, já que você tem um celular ou computador para assistir essa aula. Mas, se deseja tudo de graça, você se enxerga como um miserável, portanto, terá a vida de um miserável. Por quê? Porque a nossa vida física, a nossa vida externa, só reflete a visão que temos de nós mesmos em nosso coração. Explicando o texto, recebeste de graça dai. Esse texto Jesus está falando, cure os leprosos, expulse um demônio, pregue o evangelho do reino, recebendo de graça dai. Eles receberam uma transmissão do Espírito Santo através da imposição de mão de Jesus. Eles não precisaram fazer nada para receber aquilo, em custos de investimento. E claro, para curar uma pessoa, você nunca vai cobrar. Para pregar o evangelho, você nunca vai cobrar. Para expulsar o demônio, você nunca vai cobrar. Chega a ser absurdo. Mas no momento para você sentar exclusivamente com uma pessoa, fazer uma análise da vida dela, aquilo que está atrapalhando a vida dela, usando técnica, usando sua experiência para transformar a mentalidade das pessoas, para que ela possa acessar tudo e ter uma vida magnífica, gente, isso é muito alto esse investimento que a pessoa teve para fazer isso com você, tá bom? Depois de mais algumas crenças quebradas, que é essa crença de querer tudo de graça, vamos lá. Estou com a minha agenda aberta para mentorias individuais com pessoas que desejam derrubar essas crenças limitantes e acessar tudo que é seu por direito.
Será uma sessão de 1h30 individual e online. Na sessão teremos tempo exclusivo para descobrir quais são as crenças que estão enraizadas em sua mente e coração e criarmos um plano de ação para resolver os impactos que tem gerado em sua vida de forma consistente. Todo plano de ação é baseado em fundamentos bíblicos e em como fazer a verdade do Evangelho ser uma realidade em sua vida. Então o que faremos nessas sessões, gente? Descobrir a raiz do problema, trazer entendimento sobre como isso impacta em sua vida, ressignificar a crença que te limita a viver o Evangelho e incluir uma nova crença com fundamento bíblico. Descobrir a raiz do problema. O que nós vamos fazer nessa parte da sessão? A conversa é totalmente orientada para a descoberta de quais são as crenças, avaliando seu comportamento, seus sentimentos, suas reações perante as situações diárias. Trazer entendimento dos impactos. Toda crença gera um comportamento e esse comportamento gera um impacto, o resultado em sua vida e na vida de quem está à sua volta. Compreendendo profundamente os impactos que essa crença está gerando, nossa mente e coração obtêm força para quebrar esse padrão de comportamento. O passo 3, que é o ressignificar a crença. A hora de ressignificação é a hora de derrubar as crenças que te limitam. Essa é a hora da transformação. E diferença na minha mentoria... a diferença na minha mentoria é que a ressignificação sempre está apontando para a obra consumada da cruz e não para o seu próprio esforço e para a sua capacidade. Se você fizer mentoria com outras pessoas que não têm esse viés da obra consumada da cruz, ela vai ressignificar a sua crença, e isso é maravilhoso, em cima da sua capacidade. Você pode mais, você merece, você é foda e tal. Porém, isso pode te fazer cair numa vida de esforço próprio, numa vida de arrogância e numa vida baseada em seu ego. Quando apontamos para a obra consumada da cruz, sabemos que dependemos de Cristo para tudo. Merecemos uma vida maravilhosa, mas merecemos porque Cristo conquistou na cruz. Então isso te gera uma vida de dependência do Espírito Santo. E isso faz total diferença nos seus resultados. E nós vamos incluir uma nova crença. Essa é a hora que destruímos as mentiras com a verdade da palavra de Deus. Nós desmascaramos a crença limitante através de textos bíblicos e incluímos as verdades contidas nesses textos dentro do seu sistema de crenças. Então, a mentoria serve para incluir na sua mentalidade crenças do Evangelho, crenças bíblicas que vão te fazer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Por que mentoria, não curso ou qualquer outra forma de ajudar pessoas? Em uma mentoria, eu posso acompanhar você bem de perto, de forma exclusiva e ter total atenção no seu problema e levar ao resultado específico que você busca. Vantagens de um processo de mentoria: a análise, curva de aprendizado curta, desenvolvimento pessoal e espiritual e impacto a longo prazo. A análise, o que seria a análise? Você terá a minha experiência com Deus, com a palavra de Deus e com os erros da minha própria vida a seu dispor. Vou analisar qual é seu modo de pensar, porque só vai estar eu e você. Eu vou analisar seus comportamentos, apontando seus pontos fortes, mostrando seus pontos fracos. O processo de descoberta é acelerado e te faz ganhar muito tempo, perto do tempo que gastaria tentando fazer isso sozinho. A curva de aprendizado é muito curta. O processo de aprendizado de uma nova crença, habilidade ou comportamento é infinitamente mais rápido sendo acompanhado em mentoria. A melhor analogia seria: você pode chegar em qualquer cidade a pé, mas quão mais rápido é chegar de avião. Eu lembro que eu tinha uma mentora que falava assim: você não pode enxergar a sua própria bunda. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo momento que você está tentando descobrir suas próprias crenças, é muito desafiador descobrir as suas próprias crenças, mas a pessoa que está vendo de fora tem muito mais facilidade para isso. Tá? O desenvolvimento pessoal e espiritual. Independente de qual seja o motivo que você irá decidir começar a mentoria, eu posso te dizer algo. Seu relacionamento com Deus vai melhorar muito depois da mentoria e, como consequência, irá impactar todas as áreas da sua vida. E o impacto a longo prazo. Mentoria é um acompanhamento a longo prazo, portanto, o impacto disso em sua vida é para sempre. Na mentoria, eu consigo pegar na sua mão, literalmente, e te levar até o objetivo específico que você busca em Deus. Toda mentoria é baseada na geração de resultados através de tomada de ação. Preste muita atenção nisso. Não é um programa focado simplesmente no prazer de aprender. É o aprendizado colocado em prática no mundo real para realmente derrubar as crenças limitantes e obter resultados. É sua oportunidade de tomar uma decisão radical que vai realmente mudar o seu ano de 2023. Pois como você viu hoje aqui, quando você muda suas crenças, muda seus sentimentos, suas ações e seus resultados.
Qual é o investimento para fazer mentoria, gente? Será, só para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, quando eu era muito atuante em processo de mentoria, os clientes pagavam entre 5 mil a 8 mil para fazer um acompanhamento completo comigo. Portanto, o investimento original é 8 mil por um pacote completo de 10 sessões. Você vai ser acompanhado por mim por 10 semanas. 2 meses e meio nós vamos estar juntos aí, tá? Mas como eu estou voltando a atuar em mentoria há alguns meses e eu desejo dar oportunidade para mais pessoas, eu entrei em 2023 com sede de gerar impacto verdadeiro na vida das pessoas e não só emocionar com vídeos de 1 minuto. Isso aqui foi um estudo que eu fiz, gente. Existem muitas pessoas que assistem minhas lives, assistem meus vídeos, assistem vídeos no YouTube, enfim. Mas o impacto que eu gerei nas pessoas que fizeram mentoria, cara, é 100 vezes mais do que qualquer pessoa que assistiu um vídeo meu de 1 minuto e diz que se sentiu edificado, entende? Então esse ano eu entrei no desejo de gerar transformação através de sessões de mentoria e logo virar meus eventos presenciais, tá? Será um ano agitado e vão ter diversas novidades para você que deseja ter uma transformação radical em sua mentalidade para viver a vida abundante que ele prometeu. E os processos de mentoria serão a base, o fundamento para todos os outros projetos, pois na mentoria é olho no olho, face a face, algo real, de impacto absurdo, criaremos um vínculo eterno por causa dessa experiência. E para ter mais experiências com mais pessoas, eu decidi abaixar um pouco o valor da mentoria para dar oportunidade para mais pessoas participarem disso. Por isso, hoje, para quem decidir fazer o pacote de mentoria de 10 sessões comigo, o valor é apenas R$ 2.970, que pode ser dividido em 12 vezes de R$ 297. Para quem decidir fazer o pacote de mentoria de 5 sessões, que é o pacote parcial, comigo o valor é apenas R$ 1.485, que pode ser dividido em 5 vezes de R$ 297. E nos últimos dias eu decidi dar acesso para algumas pessoas fazer uma sessão única de mentoria para experimentar o impacto dessa experiência. O valor da sessão única comigo ele é R$ 500, mas vou manter no valor do pacote para mais pessoas terem a oportunidade de passar por essa experiência. O valor da sessão única fica, portanto, por R$ 297 para ter uma sessão de 1h30 comigo. Eu dei essa oportunidade porque chega a ser ridículo o quanto de cristãos que nunca tiveram uma experiência com mentoria. Então eles têm medo, têm receio, tem diversas coisas. Então, num valor mais baixo, você tem mais coragem de fazer essa sessão e realmente receber o impacto disso. E definitivamente fazer o pacote completo ou parcial que vai gerar um resultado muito mais absurdo a longo prazo. Formas de pagamento, gente. Pix ou cartão de crédito. Meu Pix é meu e-mail, abnervqc@gmail.com. Aqui foi um slide que eu fiz numa aula ao vivo, então eu estou transmitindo para você de que forma. Você pode fazer no Pix ou no cartão de crédito. E como você vai fazer isso se você está assistindo esse vídeo numa página ou se você está assistindo esse vídeo no YouTube. Tá? Eu vou colocar os links do cartão de crédito aqui no próprio canal e na própria página. Então lá você vai ter o link das 10 sessões, o link das 5 sessões e o link da sessão única. Lá você vai poder pagar por cartão de crédito. Tá? Abner, eu quero pagar diretamente por Pix. Você pode fazer o quê? Diretamente você pode fazer o Pix para esse e-mail aqui, abnervqc@gmail.com, e depois entrar em contato comigo no direct do Instagram e mandando o comprovante para mim, que assim que eu ver, eu vou passar o meu WhatsApp, você vai entrar em contato comigo e a gente vai marcar uma data, tá? Então, essa é a forma. Ou pode chamar-me diretamente no direct do Instagram, Abner G. Ramos, e falar, Abner, já assisti o vídeo e quero fazer a mentoria. Já estou decidido, mas vim te chamar aqui antes. Pode ser dessa forma também. Ou pode clicar e fazer o pagamento diretamente pelos links, tá bom? Vamos lá. Abner, qual a garantia que eu tenho que essa mentoria realmente vai gerar resultado em minha vida? Você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão de mentoria de 1h30 comigo e construirmos juntos um plano de ação de 90 dias. Se ao final da sessão você colocar em prática o seu plano personalizado de 90 dias e não obter resultado, eu devolvo todo o seu dinheiro. Pense comigo, o que você tem a perder? Agora você tem 2 opções: morrer no deserto
ou entrar na terra prometida e desfrutar dela. São as duas opções. Lembra do caminho, da bifurcação? Você pode escolher a esquerda ou você pode escolher a direita. Lembre-se disso, você nunca irá além do seu sistema de crenças. Então, você precisa transformar as suas crenças. Não adianta aumentar as suas ações, fazer mais campanha, mais jejum, mais oração, trabalhar mais. Se sua crença não for transformada, você continuará no mesmo lugar. Mas esse elefante e essa cadeirinha é para te dar um exemplo da tua força e de transformar as suas crenças. Você pode fazer isso e você vai conseguir fazer isso. E com a minha ajuda, isso vai ser 100 vezes mais rápido, tá? Eu vou te contar uma história de um grande homem sábio para terminar. Um discípulo estava muito irado com seu mentor, porque ele sabia a resposta de todas as perguntas. Ele sempre sabia a resposta para todas as perguntas e isso deixava ele indignado. Ele falava, esse cara nunca fica em dúvida. Não, eu vou pegar ele. Aí ele teve uma ideia. Eu vou pegar um pássaro, colocar em minhas mãos. E vou manter o pássaro escondido em minhas mãos. E vou perguntar para ele, esse pássaro está vivo ou está morto? E se ele responder que o pássaro está vivo, eu aperto o pássaro e mato o pássaro. Se ele responder que o pássaro está morto, eu solto o pássaro e deixo o pássaro voar. De qualquer forma, ele vai responder de forma errada. Então ele pegou o pássaro, colocou em suas mãos e foi até o mestre. E disse ao mestre, mestre, esse pássaro está vivo ou esse pássaro está morto? O mestre, como sempre sábio, respondeu a ele, se o pássaro vai viver, se o pássaro vai morrer, a resposta está em suas mãos. E eu te respondo agora, se você vai morrer no deserto ou se você vai entrar na terra prometida, a resposta está em suas mãos, em suas decisões. Me chame no direct do Instagram, vamos fazer mentoria ou clique nos links, já faça o pagamento que eu vou entrar em contato diretamente com você. Até mais.